Estados Unidos da América. O que vem à sua cabeça ao ouvir o nome desse país? Nos grandes centros, tudo acontece rápido demais. Nas cidades mais populares, é fácil encontrar referências apresentadas pela tela da televisão e pelo cinema. Mas a vida neste país não se limita apenas ao que vemos na ficção. Últimos dados divulgados pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil revelam que 1,4 milhões de brasileiros moram nos Estados Unidos. O levantamento analisou relatórios consulares enviados anualmente. A pesquisa ainda destacou que grande parte desses brasileiros se encontra em situação irregular no país, o que inibe a participação em avaliações de censo. Contudo, a estimativa tem como base a divisão da comunidade brasileira em países do mundo. Nos Estados Unidos, Boston, Nova York e Miami ocupam um ranking dos destinos mais procurados, e foram muitos os motivos que levaram estes brasileiros a chegarem a estes locais. Dentro dos Estados Unidos, longe das metrópoles, existem outras realidades, histórias que se concretizaram em lugares pouco conhecidos. E essa outra versão que vamos conhecer a partir de agora, com 4 brasileiros que escolheram a Terra dos Sonhos para chamar de lá. 6.823 quilômetros. Essa é a distância do Recife para Sterling, na Virgínia, local onde passei 45 dias. Aqui, ao contrário da minha cidade natal, que fica no nordeste do Brasil, as 4 estações climáticas do ano são bem definidas. Em fevereiro, época em que estive nos Estados Unidos, era inverno. Em Sterling, eu vi indianos, orientais e também latinos em lojas e mercados. Para matar a saudade de casa, existem até seções específicas para atender várias nacionalidades. A cidade de Sterling está a apenas 36 quilômetros do distrito de Washington, D.C. E foi aqui que conheci a história de Fred, brasileiro que deixou a cidade de Olinda, em Pernambuco, para morar nos Estados Unidos ainda nos anos 90. Eu vim para cá pela situação no Brasil, que há 18 anos já era terrível. Depois de 18 anos deve estar pior. E como aqui eu sei que tem mais oportunidades para tudo, e eu vim aqui com Linda e com Hannah, e aqui a gente teve a nossa filha Luísa, né? A gente morava em Casa Caiada, eu trabalhava com filmagem, mas trabalhei em 3 hotéis na área de recepção. Mas era aquilo, né? Cada trabalho, casa e insegurança, e não tinha dinheiro para nada. E aqui você tem possibilidade de ganhar alguma coisa a mais, né? E a segurança nem é incomparável, você comparar a segurança daqui com o Brasil. Hannah é a filha mais velha de Fred. A gente sempre teve família aqui. Os meus tios, minhas tias, os irmãos e irmãs do meu avô estão morando aqui nos Estados Unidos faz anos. Então, a gente visita aqui desde que eu era criança. Então, eu já conheci os Estados Unidos. Eu sempre soube que tinha uma possibilidade deles quererem voltar para os Estados Unidos. Então, não foi muito choque para mim. Há menos de um ano, a publicitária Suelen veio para os Estados Unidos. No programa de intercâmbio chamado Au Pair in America, ela encontrou uma forma de viver uma experiência internacional. Eu sou de Curitiba e é uma capital gigantesca, então tudo que eu queria fazer tinha lá. Então esse também foi um dos pré-requisitos que eu tive para vir para os Estados Unidos. Eu não queria vir e morar numa área rural, de jeito nenhum. Então aqui eu moro do lado da capital dos Estados Unidos, que é Washington, D.C., tem muita coisa para fazer. Ruth e o esposo deixaram uma vida confortável no Brasil após um convite para morar em Manassas, cidade que também está localizada no estado da Virgínia. Na verdade, eu nunca tive objetivo, planejamento de vir para cá, mas há 4 anos, mais ou menos, eu tive um irmão que veio morar aqui com a esposa e minha sobrinha. Passando 2 anos, meu irmão fez convite ao meu esposo, que se interessou em mais vir para cá. Ele já esteve com oportunidades, já teve vontade de morar fora. E aí a gente pensou na possibilidade, pois no momento nós éramos recém-casados, não tínhamos filho, e era uma oportunidade de investimento pessoal, financeiro e também familiar de revê-los após 2 anos. Na realidade eu não tenho muita recordação boa não, viu?
porque a situação lá era crítica, era muito sujo. Olinda é uma cidade extremamente bonita, mas muito suja. Os prefeitos não tomavam conta. E pelo que eu vi pelas fotos, pela internet e tudo, tá ainda pior. Então não tem muita recordação boa de Olinda, não. Infelizmente tem, não. A comida, o povo, as praias é uma coisa, né? Aí não tem lugar melhor para viver. Mas nem isso faz festa, né? Você tem que ter trabalho, você tem que ter estudo, tem que ter segurança. E nada disso é no Brasil. Se você não tiver uma situação financeira muito boa no Brasil, você não vive direito. Era boa a minha vida no Brasil, eu gostava. Eu morava num prédio e meu pai e minha mãe têm muito medo de... Eles ficam protegendo muito, às vezes até demais. E eles não queriam que eu fosse brincar na rua, então eu ficava muito no prédio. Mas tinha crianças no prédio que eram minhas amigas, meus amigos, e a gente brincava muito no salão de festas. A gente ia para Porto, passar o final de semana lá, eu gostava disso também, mas eu tive muita saudade da minha vida no Brasil no começo. Bom, eu tô morando em Alexandria, que é no estado da Virgínia, mas esse estado divisa com outros 2 estados, Washington DC e Maryland. Aí tem um grupo no WhatsApp com mais de 200 pessoas, só brasileiras, que são au pairs nessa região, DMV, como é chamada. Então isso ajuda muito, muito mesmo, a não ter tanta homesick, aquela saudade de casa. Além disso, também tem muito restaurante brasileiro na região, então consegue manter uma vida saudável mentalmente, fisicamente, tudo sem saudade do Brasil. Mas o que pesa bastante pra mim é a família, não é o Brasil em si. É a família, que eu tenho uma irmã, 2 irmãos, na verdade, pequenos, 6 e 2 anos. Então, são eles que me dão saudade e vontade de voltar pro Brasil. Senão, estaria bem ok. Eu amo o Brasil, então, como é que se diz? Por mais que estejam ruins ou tenha coisas ruins, pra mim é muito fácil falar bem. Então é difícil eleger uma palavra só, mas com certeza a família pega bastante. E trabalho também, porque eu amo o que eu faço lá, e então assim, pela vida que eu também tinha lá, né, isso, se eu for comparar, eu não reclamo daqui, mas se for comparar, tanto que eu tô fazendo a escolha de voltar, né, eu vim pra cá por um tempo, isso sempre foi muito bem definido, não tive problema nenhum em encarar a realidade aqui, porque eu me preparei para isso, mas colocando Brasil e Estados Unidos, eu prefiro a qualidade da minha vida lá. Então eu sinto muita falta de família, de igreja, porque nós éramos bem envolvidos na comunidade lá, e também muita falta da comida brasileira. A localização atual pode estar um pouco diferente. Entretanto, a origem desses migrantes continua a mesma. E essa definição de estrangeiro na era Trump pode ser um desafio, já que o presidente afirmou publicamente que pretende devolver a América para os americanos. Mas esse período delicado pode dividir opiniões até mesmo para quem não é nativo. Esse estado não é um estado racista. Então a perseguição que tem aqui não é uma coisa como você vê na Carolina do Sul, na Carolina do Norte, entendeu? São estados mais racistas. O povo americano sabe disso. Então aqui é um estado mais tranquilo para viver, como Nova York também, que é um estado bom para imigrante. Então aqui você pode viver a sua vida inteira sem ter problema. Basta você andar na linha. Você tem que andar na linha. Se você fizer besteira, a polícia vai te pegar. Aí pode ter certeza, mas se você andar na linha, ninguém vai te importunar, entendeu? Eu me sinto imigrante, mas eu também me sinto americana, porque a minha vida aqui, meus costumes são aqui, são daqui. Eu só conheço os Estados Unidos, eu não conheço mais o Brasil da mesma forma de morar, essa é minha casa, eu conheço aqui. Mas tem muita dificuldade que imigrante
passa aqui, especialmente nessa época, com esse presidente. A nação americana está realmente completamente dividida. Completamente dividida. É uma época muito difícil. Esse ano, estamos entrando agora no 2º ano da presidência dele. E não é fácil, não. E do jeito que ele, de um jeito, voltou o tempo com ele. As ideias dele, a política dele, tudo que ele acredita, volta muito às minoridades, os imigrantes, pessoas de outros países, os imigrantes. Ele tem muito preconceito e ele fala disso. Ser mulher agora é difícil. Todos os avanços que a gente teve até agora voltou, acabou. E todas as pessoas que tiveram preconceito, que pensam de uma forma atrasada, vou falar, essas pessoas agora têm uma voz, e essa voz é poderosa, é o presidente. Então, isso tudo eles estão saindo. Antes não tinham uma voz, então a maioria das pessoas se davam bem, tinha esse respeito, mas agora as pessoas falam muita coisa errada, tem muito preconceito, eles falam um pro outro na rua. Isso ainda não aconteceu comigo, não, mas nessa área que eu moro, é uma área mais do interior, de Virgínia, e tem muita gente que segue ele, muita gente que eu trabalho que segue ele, e eu não me sinto confortável sendo imigrante e sendo mulher. Bom, eu tirei o meu visto quando o Trump já era presidente. Todo mundo falava que estava mais rigoroso, mais difícil, mas a experiência que eu tive foi bem ok. Eu acredito que essa visão de imigrantes que o Trump fala não seja para nós que viemos aqui com o visto, por exemplo, de au pair. Nós temos o status aqui, nós estamos legalmente. Eu acredito que seja para quem está ilegal. E eu concordo e discordo entre partes. Eu entendo que ele queira manter trabalhos bons para os americanos. E eu também tenho essa visão. Se fosse no Brasil, pessoas vindo de fora pegando empregos que poderiam ser meu também, eu acho que eu gostaria que tivesse um presidente que lutasse por isso. Porém, eu acho que a forma com que ele luta, esse é o problema. Se você vem para cá sem uma base, você vai ter mais dificuldade, né? A gente fez inglês no Brasil, mas inglês básico de escola, mas você só aprende no dia a dia aqui, né? Eu tive dificuldade, mas com o tempo você vai pegando, você tem que pegar de qualquer jeito, entendeu? De qualquer jeito você tem que pegar. E você aqui tem eu não sei se é bom ou é ruim, porque você trabalha com 2 idiomas, né? Com o inglês e você trabalha com o espanhol, porque você trabalha com muito latino aqui. E 90% dos latinos, 99% só falam espanhol. Dificilmente você pega um brasileiro que fale português, a maioria é espanhol. Então o espanhol que você pega, por ser mais ou menos parecido, você pega mais rápido. Mas o inglês é difícil e tudo, mas dá para pegar. Com o dia a dia você pega. E americano quer que você fale. Não importa se você fala errado. Ele quer que você fale, que você tente se comunicar. Foi muito difícil. Eles me botaram na escola e na minha classe tinha uma brasileira. E ela ficou como se fosse me ajudar. Só que ela falava em português comigo e ela ficou sendo minha amiga. Só que essa menina era meio maldosa. E quando eu comecei a entender um pouco mais inglês, eu entendi que ela estava falando que eu estava com piolho, e as crianças não queriam ficar comigo. Falava para a professora que eu já sabia das coisas, que era minha escolha, que eu não queria falar inglês, mas eu já sabia, como se eu fosse preguiçosa, quando eu não estava entendendo. Eu estava num lugar novo, tentando entender a cultura nova,
o inglês que eu não entendia e esse obstáculo dessa menina. Ainda piorando as coisas. Mas mesmo sem entender, eu comecei a tentar fazer a tarefa, usar o dicionário, tentar entender o que eles estavam pedindo. E isso me ajudou muito a começar a entender a língua. Às vezes eu falava coisa que não fazia sentido, às vezes eu fazia coisa que não fazia sentido, entendeu? Não dava pra entender, mas foi assim, metendo a cara, quebrando a cara, que deu pra aprender. Então, quando eu tinha em torno de 12 anos, a minha mãe me colocou num curso de inglês e eu fiz por volta de 4 anos o estudo da língua. Aí, quando eu comecei a fazer um cursinho para vestibular, para entrar na faculdade, nesse período eu meio que abandonei a língua, mas eu sempre gostei. Daí, quando eu resolvi fazer o intercâmbio, eu comecei a fazer algumas aulas no final de semana particulares só de conversação. Então, ajudou a desenferrujar um pouco. Aí, quando eu cheguei aqui, tava mais soltinha, mas ainda tava meio com medo de falar. Agora, já com 9 meses, já melhorou bastante, mas no começo foi meio que um baque, porque foi muito estranho chegar na escola de treinamento e, meu Deus, não é português, eu tenho que dar good morning para as pessoas. É estranho, é muito estranho, que até se acostumar dá um tempinho. Eu tinha feito na adolescência o básico. Eu sempre fui apaixonada pelo português, então o inglês não me chamava atenção. Eu fiz um ano de básico e não segui, teria mais 3 anos. Mas o enfoque do curso que eu fiz, ele era muito mais escrito do que na conversação. Então, até hoje, eu tenho mais facilidade na escrita aqui do que na fala. Eu posso dizer que zerado, porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você estar no dia a dia, né? Dá uma diferença enorme. Mas, se eu não... estou longe de ser fluente, muito menos quando cheguei, mas eu posso dizer que eu sabia me comunicar, as coisas básicas. O pessoal que está querendo, pensa que os Estados Unidos é um paraíso. Não é paraíso, não. Aqui você trabalha muito duro. Eu acordo às 4 horas da manhã para trabalhar. Eu trabalho muito duro. E se uma pessoa vem do Brasil para cá pensando que vai ver facilidade, qualquer coisa que você fizer, você ganha dinheiro realmente, né? Mas esse dinheiro, do jeito que você ganha, você vai embora. Porque você ganha dinheiro, mas esse estado aqui do estado da Virgínia é tudo muito caro. Se você não ganhar muito dinheiro, você não vai ter dinheiro para se sustentar. Aqui você tem que se virar. Eu faço Uber, faço Lyft, que é a mesma coisa que Uber, mas é outra companhia. É um meio período, né? Às vezes eu faço, às vezes não faço. Quando eu tô sem trabalhar, eu faço. Quando dá tempo, eu faço. E trabalho nessa companhia 40 horas por semana. É assim, você tem que trabalhar para dar conta do que vai ter no futuro, né? E ver se junta um pouquinho. Eu trabalho numa fábrica de farmacêuticos e eu sou uma analista de qualidade para uma droga chamada Primaxine e a gente vende essa droga para o Brasil também. E o que eu faço no trabalho é basicamente olhar as documentações de todas as... de toda vez que a gente faz essa droga, eu olho para as documentações do que aconteceu dentro da área que a gente faz para ver se está tudo bem. Fiz a universidade aqui, só que o que eu escolhi para estudar, minha área de estudo não é uma área, foi ciências naturais, e é uma área meio grande e então eu não era um foco, não era uma área muito técnica, então eu estava preocupada que eu não ia achar um trabalho nessa área. Quando eu estava indo para a escola eu fui garçonete. Eu também trabalhei, depois de ser garçonete, em administração para um negócio pequeno. Licença, depois eu fui trabalhar no hotel. E isso tudo enquanto eu estava indo para a universidade.
Então, Au Pair é um programa em que você vem para cuidar de crianças e você mora na casa dessa família. Você recebe um salário semanal, que é mais uma bolsa auxílio do que um salário, e também eles pagam $500 para você estudar. Meu pai, ele não aprovou, eu falei para ele, meus pais são separados. Então eu contei para ele, tenho interesse, dei entrada no processo desse intercâmbio, expliquei como que era. Ele pegou e falou para mim, isso daqui não é um intercâmbio, você vai cuidar de criança, vai para você estudar e não sei o quê. Só que eu não vim de família rica. Então ele falou isso, julgou, mas ele não ia me ajudar a pagar o intercâmbio. Então com o estágio que eu tinha na época, eu ia ser efetivada no estágio, mas aí eu resolvi vir para cá, mas com o valor do estágio é o que eu poderia pagar, sem a ajuda dos meus pais. Tudo de estabilidade lá, de certezas, aqui é tudo incertezas. Na verdade, aqui eu trabalho como house cleaner, né, que são com limpezas de casas, de offices. Eu vim para cá sabendo que eu faria isso. Fui questionada muitas vezes por pessoas do Brasil que, nossa, você estudou, você vai lá limpar casas. Mas isso eu não me sinto constrangida e eu acho um trabalho digno. Eu posso atuar na minha área aqui. No Brasil é fonoaudiologia. Aqui elas dividem, a mesma profissão é dividida em duas áreas. Terapia de fala e a parte, digamos, audiologista. Então, eu poderia sim, se eu tivesse a vontade de morar aqui, investir nisso. Mas antes de investir na minha profissão, eu teria que investir no idioma, muito bem, para fazer, digamos, trazer minha graduação de lá, fazer alguma parte complementar aqui e depois atuar aqui. Mas assim, não que eu pudesse fazer isso de imediato. Isso teria que ter um investimento de tempo, financeiro. Os chamados Dreamers fazem parte do grupo formado por mais de 700 mil jovens imigrantes que chegaram aos Estados Unidos ainda crianças com os pais. Em 2018, Donald Trump anunciou que iria cancelar o programa criado no governo do ex-presidente Barack Obama. Essa decisão resultaria no fim da não deportação e permissão para visto de trabalho, medidas que foram implantadas ainda em 2012 para garantir mais proteção a estes jovens. Hannah não é considerada parte deste grupo de Dreamers, mas, assim como eles, chegou aos Estados Unidos muito nova. A cultura, os costumes e as referências que ela conhece são daqui. Eu sou brasileira e eu me sinto brasileira, só que eu me sinto mais americana, mas é difícil porque quando você nasce num país e tem a sua infância toda num país, mas depois a sua adolescência, que é uma época bem que forma a pessoa, e essa época toda eu passei aqui, eu me dei conta de quem eu sou aqui, eu me transformei em uma pessoa, sabe? Aqui. Então, é difícil pensar, não, eu sou brasileira, porque essas conexões são mais como... Eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, mas eu passei muito tempo. Só que ainda me comunicar com minha família do Brasil, eu e minha mãe e meu pai falamos português, a gente assiste... a televisão brasileira, sabe? Então tem várias coisas minhas que ainda são brasileiras, mas a maioria que eu me sinto realmente é americana. Se eu fosse sair daqui agora e me botar no Brasil, ia ficar com nenhum peixe fora d'água. Olha, para vir para cá, o único conselho que eu digo é que se tiver muito dinheiro que eu falo milhões, você vai poder vir tranquilo. Mas vir ilegal, não venha não. Por quê? Porque a situação é muito difícil. É extremamente difícil. Eu conheço gente aqui que tem mais de 20 anos, muito mais de 20 anos, ilegal. Que os filhos estão no Brasil, já têm filhos, ou seja, essas pessoas não conhecem nem os netos, entendeu?
Se uma pessoa, um jovem ou uma jovem, está querendo vir para cá, o que eu aconselho, sinceramente, é que veja uma pessoa, seja um americano, casem e se legalizem. Não venha para cá ilegal. A não ser que seja para visitar, ou para conhecer parque, ou passar 2 meses e ir embora, entendeu? Mas com a intenção de ficar aqui, ilegal, não venha. Vá para o Canadá, vá para outro país, mas para cá não venha não. Uma dica ia ser pesquise antes de vir para cá. Pesquise muito, pesquise um jeito que você pode vir aqui legalmente. Demora muito, 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 muito mesmo para processos saírem e é uma coisa bem complicada, então pesquise muito antes de fazer uma decisão. Eu aconselho todo mundo que puder vir, que venha, porque é uma experiência incrível, cultural, com a língua inglesa. É uma outra visão que você vai ter quando você voltar para o Brasil, dependente de quanto tempo você fique. Então, eu acho que é um crescimento pessoal muito grande. Tem que, se tiver a oportunidade, que venha. O meu conselho é o seguinte: se é sonho vir para os Estados Unidos, morar aqui, estudar aqui, sonho tem que vir, né? É um objetivo, eu tenho essa meta. Eu acho que não tem preço para isso. Se é seu objetivo, se é seu sonho disso. No meu caso, nunca foi sonho. Então, foi um passar da vida, as oportunidades que apareceram e venho para cá. O que eu sempre digo quando me perguntam, Ruth, vale a pena ir para aí? Né? Vale, é uma experiência, né? Você conhece outras pessoas, você conhece outros lugares, você tem a oportunidade de trabalhar, então toda experiência é válida. Não necessariamente é todo aquele plano que você faz. Ter essa flexibilidade em lidar com isso. Não 100% que você planejou é o que vai acontecer, mas vale a pena se é a sua expectativa, seu sonho de vida. Depois de percorrer 6 cidades, pude registrar as belezas singulares e únicas que dividem esse país. Paisagens e momentos que servem como escudo para quem precisa encarar a realidade longe de casa. Entendi que a maior economia do mundo é berço para várias histórias de pessoas que embarcaram com o objetivo de criar um novo capítulo de suas vidas. Agradeço aos que compartilharam comigo relatos do tempo vivido em terras estrangeiras e por me mostrarem os desafios e realizações como resultado da escolha de quem decidiu mudar. Deixo, enfim, o meu até breve, Estados Unidos, ou melhor, see you soon.